Oi gente, tudo bom? Hoje eu separei aqui para conversar com vocês sobre o caso de um cliente que me procurou para fazer lentes, mas ele tinha queixa de apenas dois dentes, os dois centrais superiores. Então é para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa fazer lente de contato na boca inteira, né? Essa é uma questão que todo mundo me pergunta quantos dentes tem que fazer a transformação. A gente faz quantos dentes são necessários. Então no caso do Marcel, a gente fez apenas dois dentes. Então, o caso dele, ele me procurou primeiro porque ele tinha um lascadinho, isso é muito comum. Ele tinha um dente quebrado na frente, tinha feito uma resina há anos e ela ficava quebrando, enfim, ela estava meio feinha. E aí ele primeiro me procurou, ele já associou o tratamento dele. Primeiro ele me procurou para refazer essa resina, eu refiz, ficou bem legalzinha. Só que ele quebrava isso toda hora. Mordia, não sei o que, batia tal coisa e tal. E ele se queixou também desse dente mais arredondado aqui. Que eu falei pra ele que isso aqui estava extremamente associado com o dente torto dele de baixo, né? Que também isso é uma coisa muito comum. Com a idade a gente vai sofrendo um apinhamento dessa região inferior aqui. Aí, ó, eu mostrei pra ele, olha como quando ele desviava o queixo na mastigação, na alimentação, ele fazia esse toque prematuro e era por isso que ele tinha grandes propensões a quebrar essa resina e já tinha desgastado o esmalte do dente do lado. E aí, como ele estava quebrando muito, eu sugeri para ele fazer os alinhadores. Então, olha, olhando para essa foto de baixo, a gente vê como era bem evidente, né? Como era muito tortinho esse dente, por isso que ele estava gerando tanto impacto na região superior. E aí, o alinhamento desse dente. E, gente, isso é muito comum, eu faço isso toda semana no consultório. Esse apinhamento, que vai acelerando com a idade, ele vai causando um trauma nesses dentes superiores. Então, a correção do apinhamento aqui, o aparelhinho nessa região, não é só estético, ele também é funcional para a gente preservar os nossos dentes de cima. Aqui uma vista de cima, como estava o dente dele torto, e vocês já viram também várias vezes, como a gente encaixa os dentes em posição. O Marcel fez esse tratamento em 3 meses, os alinhadores, e aí depois disso ele ficou com o dente mais alinhadinho, ó, que ele ainda estava com nicho, e aí corrigimos, ficou certinho, o dente é perfeitamente alinhado e tal. E aí a gente teve espaço para poder fazer a resina desse dente aqui, ó. Então, como tava, o toque bem prematuro, depois que ele alinhou o espaço que eu tive para corrigir essa região aqui do lado direito, e aqui depois que a gente fez a correção. Então ele ficou com o dente certinho, perfeito, bem alinhado. Só que, além dele quebrar várias vezes, ele quebrou essa resina muitas vezes depois, batendo coisa, enfim, a oclusão estava perfeita, mas ele bateu o garfo, bateu o copo e tal. E ele tinha essa mancha amarelada aqui no meio desse dente, que era por causa do impacto da época que ele quebrou, o dente ficou traumatizado e ficou amarelado. Era um dente vivo, que tinha vitalidade, mas era um dente que tinha esse amarelado. Então é uma coisa que eu não consigo corrigir. Eu preciso que ele faça uma outra intervenção. Ou a gente faz um clareamento interno, e para isso depende do tratamento de canal, ou ele teve que cobrir essa face inteira do dente, que foi o que ele escolheu fazer. Então, ele optou por fazer aqui é o resultado do alinhamento, do clareamento, ficou bem legal. Mas aí ele veio com o dente quebrado, aí ele voltou pra mim com o dente fraturado mais uma vez. E aí eu sugeri então a gente fazer 2 lentezinhas. Esse aqui eu tive que invadir um pouquinho mais para esconder esse amarelado. E aqui eu fiz um desgastezinho bem suave e a gente fez 2 facetinhas. Como isso e isso são muito diferentes, para fazer 2 facetinhas, 2 lentes, eu não consigo disfarçar a cor mesmo assim. Então, isso já é um capricho. A gente faz uma subestrutura de porcelana que a gente encaixa aqui para imitar o dente do lado. E aí sim vem 2 lentes bem fininhas que a gente cola por cima da subestrutura. E aí o resultado fica perfeito. Então esse é o resultado como ele me procurou a primeira vez, com as resinas que já tinha ficado legal, mas ainda com esse manchamento. E depois com as 2 porcelanas que aí sim some e fica imperceptível a manchinha. E aí a gente fez até um pouquinho maior, que ele pediu, enfim. E é isso. Então, como a gente indica lentes para só onde precisa. Hoje o Marcel era perfeito, os dentes dele são lindos, o dente dele respondeu bem ao clareamento. Então, assim, não tinha por que eu indicar mais dentes do que só apenas o que ele tinha fraturado, que era a queixa do paciente. Então, no caso do Marcel, a gente solucionou o caso com 2 lentes de contato e ele está com os 2 perfeitos e super feliz.